Palmeiras, Elton, vou passar a bola do Palmeiras para você, hein? Primeiro, Gustavo Scarpa, o Palmeiras pega o Independente Petroleiro, aquele dos 8 lá, do golaço do Veiga, que o Navarro deitou e rolou naquele jogo, fez 4 gols. E o Palmeiras agora pega o Independente fora de casa. Vamos ouvir o Scarpa e na sequência a gente debate aqui o Palmeiras. Jogar em altitude é sempre difícil, sabe? Tem essa vantagem de você conseguir chutar a bola aí realmente mais rápida e tal. Mas eu acho que as ruins de jogar na altitude acabam ofuscando essa vantagem, né, com a bola. Mas fazer o quê? É o que tem, a gente precisa desempenhar mesmo assim. É uma Libertadores e a gente vai fazer de tudo para vencer. A gente não conquistou nada ainda, acho que a gente precisa continuar na mesma intensidade, determinação. E acho que se a gente mantiver assim o nosso ritmo, sabe, a intensidade de novo, acho que a gente pode conquistar mais coisas ainda. Muito bem. Vamos ao provável Palmeiras. Não vai ser isso aí não, hein? Isso não vai ser isso aí não, hein? Olha o Abel. Ó, não. Respeita O a Everton, Marcos Rocha, Gomes e Murilo com Piquerez. Aí você pode ter as mudanças ali nas laterais. Pode ser o Michael ou o Jorge. Zé Rafael e Danilo Gomes pode ser o Atuesta. Eu não sei não. Rafael Veiga, Scarpa, Dudu, Rony e não. Ele não vai fazer isso hoje. Você está questionando o Pedro? Ele não vai. Ferrari? Tô. Ele não vai fazer isso hoje. Se ele fizer isso hoje, eu vou ficar muito surpreso. Porque a escalação, o Everton, vamos lá, a escalação de cima. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Rafael, Danilo, Rafael Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Força total. É força total. Força total. O Palmeiras precisa, Elton, de força total contra o Petroleiro. Tudo bem, altitude e tal, mas contra o Petroleiro, sendo que o Abel tem dosado muito bem esse elenco, principalmente na Libertadores, se aproveitando de um grupo mais frágil, onde o Palmeiras, né, pode ganhar os jogos mesmo com o time reserva. Fazer isso hoje seria mudar tudo que a gente está vendo até agora. Acho que não vai ser isso aí não, hein, Elton? Primeiro que todo mundo viajou, então todo mundo à disposição nos dá a possibilidade de pensar, né, que todos os jogadores podem estar em campo. Acredito que boa parte deles estará. E é necessário o Palmeiras vencendo o jogo, né, classifica aí com antecedência e aí pode colocar o time considerado reserva, os jogadores que têm atuado menos nos 2 últimos jogos, né? E o Palmeiras ainda tem essa questão de tentar terminar a primeira fase com a melhor campanha para decidir em casa até a semifinal. Aliás, tem se classificado com muita tranquilidade nos últimos anos, né? Desde 2018, o Palmeiras é um time que não precisa da última rodada para se classificar. A questão é que no jogo contra a Juazeirense, eu imaginava o contrário. Eu imaginava que seriam os jogadores reservas, né? Os jogadores que não vêm atuando no Campeonato Brasileiro e que vinham atuando até nos jogos da Libertadores, os jogos mais fáceis, digamos assim. E foi o time principal, né? Jogou contra a Juazeirense, sentiu dificuldades, inclusive, para vencer apertado por 2-1. Por isso acredito que esses jogadores, até para não perder o ritmo, William, e a gente tem que pensar também em ritmo de jogo, tem que dosar essa questão, claro, do calendário, mas tem que olhar também que o Palmeiras não pode ficar o tempo inteiro deixando os jogadores passar uma semana e meia sem jogar. Os outros times estão jogando quarta e domingo, na maioria das vezes, com seus principais jogadores, porque não tem um elenco que o Palmeiras tem. Por isso, acho que vai haver uma mescla. E jogar na altitude é complicado, ele vai ter que olhar as características de cada jogador. Tem jogador que se adapta de um jeito, tem jogador que não se adapta, né? Tem jogador que se adapta de outro jeito, então acho que é um mistério por conta disso também, mas acho que boa parte desses jogadores vão entrar em campo, viu? Mescla pode até ser, agora aí, né? Aliás, o Elton, que sempre chega depois da tela, agora ele antecipou a tela, porque ele falou das campanhas, né, do Palmeiras. Então agora ele antecipou, agora foi ele que chamou a tela. Vamos dar uma olhadinha nas campanhas do Palmeiras aí na Libertadores. Agora deu um pedala na tela agora o Elton, vamos lá, ó. Põe a tela aí, vamos lá. Boa, garoto. 6 jogos ali, 2020, tá? Palmeiras na fase de grupos. 2020, o Palmeiras teve 5 vitórias e 1 empate. Em 2021. Com luxa, né? Com luxo, 88,9% de aproveitamento. Exatamente. 5 vitórias e 1 derrota. Em 2021, 83,3%. 3 vitórias, 100% de aproveitamento agora em 2022, né? Uma média de gols altíssimas, né? Absurda, né? O próprio time que vai enfrentar hoje o Petroleiro, a gente lembrou aqui, né? Foi o jogo dos 8-1, né? 8-1. Então,
vamos lá. A prioridade do Palmeiras, Ivana, tem que ser os 100%, a melhor campanha na fase de grupos, para depois ter aquela vantagem de decidir sempre em casa, como tem sido a vida do Palmeiras? Sou eu para palpitar nos planos de Abel, Você né? é a Ivana Negrão. Vai lá, Ivana. Você é a Ivana Negrão. Você está aqui no F360. Você não tem o cara, você é a mina para falar desse negócio. Mas, olha, vou dar uma sugestão, talvez. Boa. Gabriel Atenção, Abel. Atenção, Abel. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Gabriel Menino foi muito bem na Bolívia em 2020, marcou o primeiro gol como profissional lá, fez uma partidaça na altitude. Talvez fosse uma opção, quem Tá indo sabe. pela mística, então. Pra mística. A mística do menino. A mística do menino na Bolívia talvez seja uma boa opção para dar mais uma folga ali para o Zé Rafael, o Atuesta que ainda não, né, convenceu no meio-campo do Palmeiras. Eu acredito que ele deva mesclar, porque esse jogo é importante, é um jogo que garante já a classificação, liquida para dar realmente uma tranquilidade para os próximos 2 jogos. E serão em casa. Que serão em casa. E talvez seja, assim, importante porque aí já não vai ter viagem, sabe? Talvez seja, pensando mais a longo prazo, mesclar agora, talvez não seja uma coisa tão, assim, absurda. Então, acredito que ele possa, assim, já para liquidar, né? Para não ficar correndo riscos, ser pressionado dentro de casa, sabe? Um grupo tão fácil. Liquida a fatura logo, o que vier depois é lucro e administra para frente. Ou talvez não, ou talvez ele queira fazer agora essa mescla total, porque é hora de focar mais no brasileiro, né? Tá ali em meio de tabela ainda, precisa enfrentar, acho que pega o Fluminense agora, Fluminense né? no final de semana. Com um novo técnico, enfim. Não sei o que tem na cabeça do Abel, mas eu acho que faz sentido as duas coisas, sabe? Se ele quiser realmente poupar agora porque é altitude, não quer cansar os jogadores, o Independente Petroleiro não é um adversário que impõe muita resistência, os 2 próximos jogos são em casa, isso faz sentido. Mas se não, vamos com força total, já liquida isso e bola para frente, a gente vai focar agora forças total no brasileiro. Para mim também faz sentido. Vai do planejamento do treinador. Dá tempo de recuperar, né? Porque hoje é terça. O jogo vai ser domingo. Tudo bem, viagem, volta, etc. Se ele quiser... Ele não precisa jogar os 90 minutos com os principais jogadores. Mas se ele quiser, ele pode colocar no começo do jogo, ou então intercalando e tal. Se o jogo apresentar alguma dificuldade, acho muito difícil. Mas se o jogo apresentar alguma dificuldade, intercalar e dá tempo de recuperar. Daí, o que você acha? Nada como o conforto dos bons resultados. Opa. Porque se o Abel tivesse tropeçado num desses jogos, já seria aquele, não, tem que colocar Titular, força máxima, vamos garantir. Agora, independentemente do que ele fizer, até aproveitando o adversário... Independentemente petroleiro do que ele fizer? Exato. Ele não vai ser questionado. Exato. Porque esse seria o jogo para o Abel, se ele quisesse botar o time inteiro reserva, podia fazer, porque a altitude, viagem, a sequência pesadíssima que o Palmeiras teve nos últimos jogos. Mas, dependendo de como se observar, o Palmeiras tem uma chance muito plausível de terminar com 100% de aproveitamento, porque pega Emelec e Tátira em casa, jogos que certamente vai vencer, muito difícil o Palmeiras tropeçar para esses 2 adversários, pela diferença do nível técnico. Só há uma questão relativa ao Petroleiro... Pela altitude. Há um único porém... O adversário do Palmeiras hoje não é o Petroleiro, é a altitude, é isso que você está querendo dizer? Não, um único porém que pode equilibrar, não digo nem equilibrar o jogo, tornar o Independiente Petroleiro minimamente competitivo é a altitude, porque a diferença técnica dos times é enorme, gigantesca. Então, se o Palmeiras entra com o time titular hoje, mesmo na altitude... Tem um reforço do Petroleiro. Se for para eu apostaria em vitória do Palmeiras na altitude tranquilamente. A gente tem um lado positivo e um lado negativo da altitude já nessa temporada. Por exemplo, o Galo sofreu no segundo tempo contra o Del Valle. Você vê os tubos de oxigênio lá? Mas aí há uma diferença de adversário. Não, sim. Aí vamos lá. O Always Red, o Corinthians... Foi altitude? Foi só altitude ali? O Always Red é melhor que o Independiente Petroleiro. E o São Paulo passou bem pelo Jorge Wilstermann. Estou lembrando aqui alguns casos. Eu sei que são casos diferentes, clubes diferentes, situações diferentes, mas estou lembrando alguns casos aqui de formas como se lidou com a altitude. Sucre não é altitude de La Paz, 2.800 metros. Pois é. É pesado, mas ainda assim bem mais tranquilo que os 3.600 de La Paz.
Mas eu vejo que o Palmeiras, até mesmo com time misto, tem condições totais de sair com uma vitória do Petroleiro diante do que foi o jogo e diante do que é o adversário. Agora, para mim, o pior para o Palmeiras já passou. A sequência pegando o Flamengo fora, o Corinthians passou clássico. Passou bem. Passou tranquilo, foi viajar para o Equador. Agora, esse é o último jogo da sequência super complicada. Até a Copa do Brasil, a volta, que seria em Juazeiro, né, se pudesse receber, vai ser em Londrina, uma viagem menor. Então, o Palmeiras está com uma situação relativamente tranquila e sob controle para fazer 100% de aproveitamento na Libertadores e ainda assim ter gás, ter força para buscar a diferença no Brasileiro. Permanecer bem no Brasileiro, permanecer na parte de cima ali. Na verdade, o Palmeiras precisa se recuperar no Brasileiro para dar uma encostada. Mas numa boa, se recuperou, né? Porque empatou com o Flamengo fora, ganhou do Corinthians de 3-0, foram os últimos jogos pelo Brasileiro. Esse final de semana foi Juazeirense pela Copa do Brasil. Então, já pela se recuperou. É uma pontuação bem aceitável. Bem aceitável. O foco tem que ser 100%, a melhor campanha, que aí seria com 100%, seria a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, para ter as vantagens, ou a vantagem de decidir em casa nas próximas fases, Elton, isso aí é uma prioridade, tem que estar aqui, no norte do Palmeiras? A gente até discutia essa semana, né, internamente com relação a quem havia feito 100% de aproveitamento na fase de grupos. O último foi o Boca em 2015, né? E o Boca se classificou com a melhor campanha, enfrentou o River logo nas oitavas. O River era o time de pior campanha entre os classificados e o River eliminou o Boca, né? Inclusive um jogo que nem terminou, aquela história toda lá do gás de pimenta, da confusão na Bombonera. Não significa que você vai ter a possibilidade de classificar automaticamente até a decisão, né? Mas além de você decidir em casa, tem a questão de se impor diante dos seus adversários. Eu nunca vi essa questão de jogar primeira fora, primeira em casa como vantagem. Mas, a depender do primeiro jogo, é claro que a atmosfera ela lhe ajuda a você conseguir o resultado que você precisa. Mas eu acho que é muito mais de você se impor diante dos adversários do que necessariamente ter uma vantagem. E eu acho que o Palmeiras tem que buscar os 18 pontos, porque aí você dá um recado para os outros 15 que vão se classificar, né, para as oitavas de final, de que o favorito segue favorito na prática também. É isso aí. Bom, a gente vai seguir falando ainda de Libertadores. Só lembrando, esse negócio fora de casa, o Palmeiras não perde há 19 jogos. São 19 jogos. Não seria um problema para esse Palmeiras. Não tem essa com o Palmeiras, né? Hoje pode ir para o 20º jogo de Libertadores seguido sem perder fora de casa. Você está considerando as finais, mas é território neutro, né? É território neutro, mas vamos lá. E outra, o Palmeiras pegou umas babas aí no caminho, porque todo mundo pegou uma baba em algum momento, amigão. Opa, mas teve todo jogo mundo pegou uma baba. Teve jogo pesado. Desde 2020. Galo, River, né? São Paulo, né? Exato. No Morumbi. O Flamengo, é neutro pro Flamengo, mas também não é a casa do Palmeiras. Tinha torcida do Flamengo, torcida do Palmeiras, né? Final no Maracanã, também, lá contra o Santos. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos entender aí. Respeitabilíssima sequência do Palmeiras. Vamos entender que é uma respeitabilíssima sequência do Palmeiras. E vou repetir aqui 1 milhão de vezes se precisar. Se o seu adversário é uma baba, parabéns para você que não dá moleza para ele. Porque o que tem de time que se atrapalha, se complica com o adversário baba, olha, não está escrito. E se o Palmeiras atropela, sobra... Parabéns para o Palmeiras. Parabéns para o Palmeiras. Porque não é porque é baba, não, que vai passar tranquilo. Um monte de gente se atrapalha. Aí, Fala, Elton. Entendi o recado aí. Concordo com você, viu? Isso, é um recado. Isso vale para vários times aí. Isso, para vários, né, Elton? Para vários. Alguns próximos a você, alguns bem próximos a mim, inclusive, também. Não sei o que é isso. Não sabe, né? Está tranquilo, né? Você está invicto. Vamos seguindo aqui com o nosso Futebol 360. Aliás, um abraço para o Abel, que já mandou um abraço para todo mundo aqui. Depois eu mando um recado para o Abel. Tem que ser em off no ar, eu não posso falar. Tô com medo. Vamos com a Duda Gonçalves. Vamos pensar numa música para a gente cantar para ele, para amansar o coração. Exatamente. Né? A dica, logo ele volta. Logo ele volta. Se começar a dar muita cornetada aqui, a gente vai te buscar em casa, viu? Vai fazer o programa de